Então agora, hoje vamos ver umas consequências, né, do teorema que a gente viu da outra vez, né, que uma função holomorfa é analítica, tá? Então, a primeira é o princípio da identidade, tá? Que é um resultado bem interessante sobre rigidez, né, de funções holomorfas. Então, o princípio da identidade é o seguinte, então o teorema é assim. Então, vamos pegar então o ômega uma região, né, ou seja, né, um aberto conexo, e pega uma função holomorfa qualquer, tá? Então, sei lá, então tá aqui a regiãozinha, ômega. E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem uma sequência de pontos, tá? Então temos aqui W1, W2, tá? WK, e vamos supor que elas estão convergindo, tá? Para um certo pontinho Z0 aqui, que está dentro do aberto ômega, tá? Então seja, né? Então tem uma região F, né? Então, e eu tenho uma sequência, então, dos WKs, né, em ômega, tá? E os WKs convergem para o Z0 em ômega, tá? E todos eles são diferentes, tá? Ou seja, o WK é diferente do Z0, tá? Então tá, tem esses pontos aí. Então, se a função se anular nesses pontos, né? Então, né, o teorema diz que, de fato, a função ela é identicamente nula. Interessante, né? Ou seja, né, se a função se anula numa sequência que acumula dentro do ômega, isso é importante, né? Tá? Então a função é identicamente nula, tá? Então como é que prova isso, né? Então, então, pelo que a gente provou, né? Existe um disquinho, né? Tem um disquinho dentro do ômega, né? Tal que vamos chamar isso aqui de, sei lá, de D barra, né? Então tem um disquinho, né? Tal que a função é uma série de potências nesse disquinho, né? Tá? É, bom, então vamos supor por absurdo que a f não é nula, né? Não é identicamente nula, tá? Então significa que tem que ter, né? Tem que ter tem que existir algum coeficientezinho aqui, né? Diferente de zero. Então vou pegar o menor, tá? Então seja m o menor natural, tal que, né, esse coeficiente é diferente de zero, tá? É claro, né? Se f não se anula, né, no disco, né? Tá? Então pega esse carinha aí. Então eu posso fatorar, né? Então, então o f de z, né? Ele se fatora como a na m, z menos z0 na m, vezes, né, 1 mais uma outra função, né? Holomorfa, né? Então g é holomorfa. E de fato, né, quando z vai para z0, né, então essa função se anula, não vai para zero, tá? Bom, só que, eventualmente, né, só que existem, né, mais, né, mais
existe, sei lá, um WK, né? Dentro desse disquinho, né? Porque os WK converge para Z0. E aí, por um lado, né, a gente sabe que WK, né? Em WK a função é zero, por hipótese, né? Mas por outro lado, né? Ela é WK menos E0 na M, 1 mais GWK menos E0, certo? Né? E se WK, né, tá muito perto de Z0, né? Então esse carinha aqui está muito perto de zero, né? Portanto, a soma está perto de 1. E lembra que o WK é diferente do Z0, né? Então essa expressão seria diferente de zero. Absurdo, certo? Tá? Então, pelo menos nesse disquinho, né? A função tem que ser nula, né? Ou seja, f, né? Aqui, né? Nesse disquinho é identicamente nulo, certo? Bom, aí como globaliza isso, simplesmente lembra que por hipótese, né, ômega é uma região. Então a gente pode usar a conexidade para globalizar o argumento, né? Então, então vamos lá. Então seja, vamos pegar, né, vamos pegar como sendo o interior, tá? Onde f se anula, tá? Então, bom, como interior, então isso aqui é um aberto e pelo d barra, né, ele é não vazio, certo? Tá? Só que, né, se eu pego então uma sequência Zn em U, que converge, sei lá, para um Z, né? Então, então, por continuidade, né? Então, ou seja, então o que a gente tem? A gente tem que o f de Zn é zero, o f de Z também é zero, né? E pelo argumento ali acima, né? Pelo argumento acima, né? Em torno do Z também tem um disquinho, né? Onde a f é identicamente nula. Ou seja, né? Então o Z está em U. Ou seja, quer dizer então que U é fechado, né? E, portanto, né? Portanto, bom, então ele é um aberto e fechado não vazio, então tem que ser tudo, né? Por conexidade, né? Então, né? O U é o próprio ômega, tá? Então isso termina então o teorema. E aí, né? Então, e aí o princípio de identidade significa simplesmente um corolário, né? De novo, né? Então, você tem um ômega uma região, né? E aí você supõe que você tem duas funções holomorfas nessa região. Então, da mesma maneira, né? Então, se você tem uma sequência de pontos, né? Que acumula dentro de ômega, né? E são pontos diferentes, né? Tá? Uma sequência de pontos tais que as funções, né, coincidem, né? Então, quer dizer que se você pega a diferença, então a diferença é zero nessa sequência, e portanto, pelo teorema, a diferença seria zero em tudo. Mas se a diferença é zero em tudo, quer dizer que a f é igual a g. Tá? Então, esse é o princípio de identidade. Tá? Então, duas funções, né, holomorfas, né, que coincidem, né, numa sequência que acumula dentro do domínio são iguais. Tá? Então, isso é uma aplicaçãozinha bonitinha. Tá? E agora vamos para outra, que é sobre a reflexão de Schwartz. Mas para isso a gente vai precisar do seguinte teorema, né? É uma espécie de recíproca, né, tá, sobre quando a gente estava falando sobre primitivas, etc. Então, ou seja, é o seguinte, então a gente tem aqui então é o teorema de Moreira, tá? Que é o seguinte, né? Então suponha, né? Então suponha que a gente tem uma função no disco contínua,
E tem a propriedade, né, tal que para todo triângulo T, né, triângulo no disco, tá? Temos a integral, né? A integral dela se anula sempre, né? Então é holomorfa. Então F, né, é holomorfa, tá? Por quê? Porque essencialmente, né? Essencialmente essa hipótese da integral no triângulo C0, né, a gente obteve usando holomorfia, né, por Cauchy-Goussard. Só que se a gente tem isso agora a priori, por hipótese, né? Então pela prova, né? Pela prova do teorema de Cauchy, né? Temos que F, né, tem primitiva. F grande, né? E, né, e portanto, holomorfa, né? E portanto, F a gente já viu, né? F é ser infinito, né? E como Fzinha é primitiva, quer dizer, F grande é a primitiva da Fzinha, né? Então Fzinha também é holomorfa. Tá? Então a gente tem essa aplicação, né? Essa espécie de recíproca, que é muito útil em várias situações. Tá? Então a gente vai usar algum, a gente vai fazer uma agora, né? Que é a reflexão de Schwartz. Então vamos fazer o seguinte, então eu vou dizer, né? Eu vou dizer que uma região ômega, ela é R simétrica, ou seja, simétrica em relação à reta real, né? Bom, se toda vez que, né, você tem um cara nela, então o conjugado dela também tá em ômega, tá? Se somente se. Ou seja, é uma coisa mais ou menos assim, né? Imagina tipo, você tem um espelhinho assim, aqui na reta real. Certo? Ou seja, se Z tá aqui, se somente Z, né, o Z barra também tá na região. Tá? E aí, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, então a gente vai pegar ômega mais como sendo a parte de cima. Seria essa parte aqui assim. Ômega menos, né? A parte de baixo. Então essa partezinha aqui. E, e vamos chamar de I como sendo a interseção com a reta. Então o I seria esse intervalinho. É amarelo. Tá? Bom, aí. Então o teorema é o seguinte, né? Então vamos supor, por exemplo, né, que a gente tem duas funções. Tá? Então sejam. Eu tenho duas funções que se estendem ao bordo. Então tem a função f+, que vai do ômega mais fecho, em C, e f menos, do ômega menos fecho, em C. Ambas funções são contínuas. Tá? E vamos supor que elas, né, cada uma delas é holomorfa, coloca assim, né, é holomorfa no interior. Tá? Ou seja, elas são contínuas até o bordo, né, mas são holomorfas no interior. Tá? E vamos supor também, né, que na interseção, ou seja, no intervalo da reta, né, elas coincidem, tá? Bom, então eu posso grudar as duas, né, da seguinte maneira, né? Então, eu pego então f de z, né, vai ser o f mais de z, se o z está em ômega mais, né, o f mais de z, se o z tá no intervalo, e o f menos de z, né, se o z está no ômega menos, tá?
E aí, né? Isso aqui, né? Por hipótese, né? Que f mais igual a f menos no intervalo, então isso aqui cola direitinho, né? Então isso aqui é uma função contínua. Só que o teorema diz que. Bom, tira assim então aqui, né? Então seja essa função, né? Então o teorema diz que f de fato é holomorfo em ômega. Esse é o teorema, né? Bom, a prova, né? A prova, bom, é óbvio, né? É óbvio que a função ela é holomorfa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O problema é provar que ela é holomorfa no intervalo, né? Então, o que que você faz? Então, você pega Z0, né? Um ponto no intervalo. E você tem um disco, né? Você tem um disquinho dentro da região. Fixa o disquinho, tá? E aí você pega um triângulo. Então, seja T, triângulo em D, né? Então, o que acontece? Se o triângulo está na parte de cima, né? Ou na parte de baixo inteiramente, então a integral é zero. Isso aqui é por Cauchy-Goussard, né? Porque por hipótese, né, a f mais e a f menos são holomorfos, certo? Bom, só que aí tem um caso um, né? É, que pode acontecer aqui, né, quando você intersecta esse triângulo com um intervalo, isso aqui pode ser um vértice ou um eixo, né, um lado, sei lá, um lado né? Ou seja, pode acontecer, por exemplo, que está aqui o intervalo, né? Pode acontecer que o triângulo é assim, ou pro lado de baixo, tanto faz. Ou ele pode ser assim, né? Então o verdinho ali coincide com o amarelo, tá? Então o que que você faz, né? Então você considera, então, triângulos TE como sendo a translação por epsilon, né, para cima ou para baixo, dependendo do lado do triângulo. A ideia é que TE agora vai ficar ou na parte de cima ou na parte de baixo, dependendo, né, inteiramente, né, dependendo do que você, sinal que você coloque. Então, né, então de novo, né, por Cauchy-Goussard, né, então a integral desses triângulos são zero, né? Só que então, né, quando você manda o epsilon para zero, então já que a função é contínua, né, então as integrais convergem e você ganha que a integral desse cara é zero, né, do triângulo é zero, tá? Bom, e aí tem um caso 2 quando o triângulo ele atravessa, né, ele atravessa ou sei lá, imagina que uma coisa assim, sei lá. Ah, peraí, vou trocar de cor aqui. Imagina que o triângulo atravessa aqui o intervalo, né? Aí você faz o seguinte, aí você corta ele, né? Você corta ele, aqui tem essa parte de cima aqui e tem essa parte de baixo aqui. Em três triângulos, né? E a observação é que cada triângulo desses, né, tá no caso um, certo? E aí, né, e a soma das integrais, né, desses triângulos vai ser a integral do triângulo grandão. Tá? Então, ou seja, né, sei lá, a integral, né, do triângulo vai ser a soma da integral de cada triângulo, que está como no caso um, então isso aqui é zero também. Tá? Então a gente recuperou, né? Então a hipótese do teorema de Moreira, né? Então o teorema de Moreira implica que é F holomorfo. Certo? Beleza. Bom, e aí, né, com isso, agora a gente pode então, né, provar então o teorema, né? Teorema da reflexão de Schwartz.
Então, de novo, né? Então vamos supor, né? Vamos supor que eu tenho, de novo, né? F, tá? Vamos supor que eu tenho, então, F, por exemplo, né? Numa região, fecho, né? Tá? E junto com o intervalo, tá? Então tem a parte de cima, né? E tem um intervalo, tá? Então tem uma função contínua, tá? E tal que ela restrita, né, ao interior, né, é holomorfa. Também, vamos supor que a f, né, restrito ao intervalo é real, ou seja, o f de z para qualquer z no intervalo é um número real. Então, o teorema diz que então é possível estender a função de maneira holomorfa, tá? Né, ou seja, para a reflexão dela, para a parte de baixo, né? Tá? Então, tá. E a maneira de fazer essa extensão é exatamente fazendo uma reflexão, tá? Daí o nome do teorema, tá? Então, como é que faz isso, né? Então, simplesmente eu vou definir, né? Eu vou definir se z está em ômega menos, né? Na parte de baixo. Então, a gente define f de z como sendo f do conjugado de z e conjugado de novo. Pronto, né? Então, então isso define, então isso estende, né, a função para a parte de baixo, né? Certo? E, e o que acontece é o seguinte, né? Então se agora, né? Fixa, sei lá, vamos fixar Z0, né? Na parte de baixo, tá? Então, então o conjugado dele está na parte de cima, certo? E, portanto, pelo nosso teorema da fatalação analítica, né? Então a função, né? Na parte de cima, ela se representa por uma série de potências, né? Quando né, o Z barra está próximo, né, do ponto lá na parte de cima. Só que por definição do F grande, então, né, o F grande de Z vai ser dado, né, por essa série de potências também. Só que agora com um conjugado, né? E a gente viu, né, série de potências holomórficas. Então, isso aqui é holomórfico, né? E é holomórfico né, agora vai ser holomórfico em ômega menos, né? E finalmente, né, pela hipótese, né, de que a F no intervalo é real, né? Então, se x, né, tá no intervalo, então, né, o f de x barra, né, já que é real, né, é a própria f de x, né, porque é real também. Ou seja, ele satisfaz a hipótese, né, do teorema anterior. Então, pelo teorema anterior, né, então a gente tem que f grande é holomórfico. Isso termina a prova.